Fala aí, primos! Estamos muito felizes. Hoje é o nosso lançamento do podcast, o nosso primeiro podcast de 2019 e começaremos uma temporada muito importante. Conseguiremos apresentar conteúdo de muita qualidade aqui também, além do YouTube. E a gente separou nossa grade de conteúdo em 4 episódios. São episódios semanais. Então toda semana vai ter um conteúdo novo para vocês. Então a gente vai separar da seguinte forma. A gente vai falar de educação financeira, de investimentos, empreendedorismo e dicas de livros. Então cada semana vai ser um tema. E hoje a gente vai inaugurar o nosso podcast com o melhor livro que eu já li em toda a minha vida, que é O Mais Esperto que o Diabo. Então a gente vai falar sobre esse livro que foi publicado só 73 anos depois de ele ser escrito. Veja só, né? Bem polêmico o livro. E ele revela aí o mistério da liberdade e o do sucesso. Eu queria compartilhar com vocês, primos, algumas pessoas que fazem parte da minha rotina, da minha vida e que vão participar comigo daqui pra frente nesses episódios. Eu queria começar com uma grande conhecida de vocês, a Camila. Palmas pra Camila aí, palmas pra Camila. E aí, gente? Se apresente aí, Camila. Fica, né? Bom, eu sou a Camila, todo mundo já sabe, né? Quer dizer, todo mundo que te conhece, pelo menos boa parte. Namorada do Thiago. Namorada do Thiago, ok. Aliás, eu sou o Thiago, mais conhecido como primo, caso por algum motivo você tenha parado no podcast agora, certo? E Cá, por que você está aqui? Por quê? Por Porque quê? você me convidou. Porra, que foda, hein? Mereceu, hein? É mérito. Puta Mentira, mérito, porque hein? esse livro é o melhor que eu já li até hoje mesmo. Possível. Até hoje. Esse daqui é o melhor livro que todo mundo já leu? Não conheço Não ninguém sei, que leu e não gostou. todo mundo disse a mesma coisa? Calma, você vai dar spoiler já de quem tá participando também? Desculpa. Calma, fique tranquilo, aguente a ansiedade aí. Temos também um grandiosíssimo participante que rufa os tambores, Lucas Zafra! Seja bem-vindo aí, cara. Fala aí, primos e primas. Aqui é o Lucas Zafra, mais conhecido como Lucão, aqui pelo time do Primo. Lucão. Faço parte aqui do time criativo do Primo Rico. Time criativo. E é verdade que as buchas chegam sempre até você, Lucas? É verdade, eu ajudo os primos nas redes sociais, ajudo os primos nos e-mails, né, a responder as dúvidas lá, ajudo nas parcerias também, a fechar as parcerias pro primo, é isso aí. Cara. Então sempre que tem uma bucha, um problema aí, chega em você, né, velho? E além disso, temos também um convidado que sem ele o Primo não seria nada, que está no Primo desde os 30 mil inscritos. Ele é o Hugo! Opa! E aí, galera? Cara? Fala aí, primos e primas, bom com vocês? O Hugo não sabe o que falar, cara. Não, pelo contrário. Eu Prepara, fiz aqui uma frase inicial que é um grande spoiler da primeira página do livro. Da primeira página? Sabe qual é? É uma frase muito boa do Napoleão Hill. E essa, ó, primos, prestem bem atenção. O medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. Caraca. Vocês ainda não entenderam exatamente essa frase, talvez, mas vocês vão ver que ao decorrer desse podcast, vocês vão relembrar dessas frases e vão levar pra vida de vocês, com certeza. Pô, mas então existe um diabo idealizado pelo homem, existe um diabo de verdade? Será que existe um diabo de verdade, cara? E aliás, o assunto de hoje é sobre esse livro tão espetacular, escrito por Napoleão Hill. Quem é seguidor do Primo já conhece esse autor, esse é um cara muito foda, todo mundo que se dedica à riqueza, todo mundo que quer crescer na vida de alguma forma, tem que passar por esses conceitos, porque afinal de contas foi ele o criador desses conceitos que hoje a gente lê em muitos outros livros, a gente ouve em muitos outros lugares, pessoas citando esses conceitos sem dar o devido crédito, o que é errado. Tem que dar o devido crédito, inclusive Warren Buffett, um dos princípios dele é esse, dê o crédito devido a quem criou os conceitos. Então vamos lá. Cara, quem que é Napoleão Hill, velho? Napoleão Hill, ele é o maior estudioso da história sobre riqueza, né? Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. Quem que é Napoleão Hill, Gão? Você que também já estudou tanto sobre esse assunto comigo, cara. Você acha o cara foda ou você acha o cara mal mesmo? Ele é um cara foda. Eu não tenho o que dizer também, porque até antes dele a gente não tinha nenhum conhecimento realmente escrito sobre riqueza.
Era uma coisa que você podia até comentar com as pessoas, você podia ver as pessoas lá no topo e tal, mas você não era conhecido até então que existia um processo, existia um caminho pra você perseguir se você quisesse ser que nem esses caras. Não existia uma fórmula, não tinha nada muito assim. Você sabia que poderia chegar lá, mas a forma de você aprender a fazer isso era muito turbulenta, era meio obscura. Para as pessoas era sempre, pô, beleza, vou tentar e vou ver no que vai dar, né? Mas O sucesso, né? Você nasceu assim, né? Sorte. Deu. Nasceu assim, senão, bicho, fudeu, né? Vai trabalhar a vida inteira pros outros e vai morrer pobre, né? Não, e o que é mais legal é que é um livro, e o Napoleão Hill escreve muitos livros na década de 30, década de 20, então não é uma coisa que o cara escreveu agora, exatamente, então é uma visão muito atual, uma coisa além, na verdade, não é nem atual, é uma visão além, e é um negócio de 1930, então, tipo assim, cara, é assustador, o cara realmente é do futuro. E é isso que é legal da gente ver desse livro também, porque a gente pode chamar ele de clássico, mas é um clássico que na realidade é mais moderno do que muitos livros que a gente vê hoje. Porque a gente pega tudo que tá escrito, cara, foi desde 1930 e tal, foi um processo de anos pra ele fazer, mas porra, o negócio continua valendo muito a pena, é um conhecimento que muitas pessoas ainda não têm, apesar do tempo do livro. E, inclusive, um grande amigo meu e mentor, o Richard Rittenband, uma vez ele me ensinou o seguinte, perguntaram pra ele que livros que essas pessoas deveriam ler. Ele falou assim, cara, não lê os best-sellers, lê os livros que se provaram passar o tempo, e Napoleão Hill se provou como tem, né? Então por isso que é um livro tão importante, que faz sentido. Só que eu queria fazer uma pergunta pra vocês, que é o seguinte, o título do livro é Mais Esperto que o Diabo. Sem dar muito spoiler aqui, vocês acham que ele é mais esperto que o diabo, ou na verdade ao longo do livro ele se provou menos esperto que o diabo aí? O que vocês acham? Depende do que você entende pelo título. Você pode falar muito mais calmo do que você tá falando, tá? Não precisa ser animar tanto e demonstrar tanto, né? Não, porque o título ansiedade. é Mais Esperto que o Diabo. Porém, cada um tem uma interpretação. Na minha interpretação, não existe diabo, não existe entrevista, não existe nada. É uma metáfora. Exatamente. É uma metáfora e é um ensinamento dele que é absurdamente rico. Ou seja, você acha que é uma metáfora e não aconteceu? Sim, eu acho que é uma metáfora. Pô, eu acho que depois até que eu É uma consigo, metáfora, né, cara? e acho que ele foi extremamente inteligente de pegar uma linguagem totalmente popular, que é Deus e diabo, e usar isso como um puta marketing pra poder vender. Acho que é legal deixar claro que não é um livro satânico, né? Não, é um livro satânico. exato. E muito menos fala de religião, né? Exatamente. Não é um livro sobre religião, tá, gente? Ele realmente tem um título polêmico, ele é um livro um pouco polêmico, porque ele pega um pouquinho... Ele pega um pouco nas questões de religião, mas ele não é um livro sobre religião, cara. Então fique tranquilo quanto a isso. Apesar dele dar umas cutucadinhas, ele não... Cutuca, óbvio. Né? Mas acho que ele não cutuca a religião em si, ele cutuca a alienação dentro da religião. E pratica de forma alienada, né? Acho que isso vale citar, né? E porque ele é um livro de mindset, é um livro de sucesso, é um livro que fala sobre riqueza. E já que a gente tá falando sobre isso, acho que é bacana a gente falar um pouquinho sobre a história do Napoleão. O que aconteceu? O Napoleão Hill, ele foi o maior estudioso da história sobre riqueza. Só que, da onde que isso aconteceu? Da onde que isso daqui surgiu? Jovem Napoleão Hill, que, porra, era um cara humilde, ele nunca queria imaginar que aconteceu o que aconteceu na vida dele. Só que, de repente, ele teve uma oportunidade de conversar com o Andrew Carnegie, que na época era um dos caras mais ricos dos Estados Unidos e do mundo. E o Andrew Carnegie chegou pra ele e falou assim, porra, cara, por que você não dedica a sua vida a estudar riqueza? Só que, porra, pensa, o Napoleão Hill, humilde, 20 e poucos anos, fala assim, cara, quem sou eu pra estudar sobre riqueza? Eu não tenho nem dinheiro e eu não sei nem... Eu não tenho as pessoas, não tenho acesso às pessoas pra estudar sobre riqueza. E aí o Andrew Carnegie falou assim, não se preocupa, eu dou as pessoas na sua mão e te pago pra fazer isso. Só que você precisa fazer isso a partir de agora, precisa tomar a decisão a partir de agora. Você precisa tomar a decisão em 1 minuto, na verdade. Só que a grande sacada é que ele não falou pro Napoleão Hill que ele tinha 1 minuto pra decidir isso, né? Só que o Napoleão Hill topou e aí deu início a esses estudos. E como o Andrew Carnegie era um cara muito rico, ele tinha acesso aos presidentes dos Estados Unidos, ele tinha acesso ao Henry Ford, Thomas Edison, umas pessoas muito picas. E aí o Napoleão Hill se tornou um grande estudioso, passou a estudar sucesso e riqueza e entendeu as convergências que existem entre as pessoas bem-sucedidas. E daí ele escreveu vários livros. E aí chegou no Mais Esperto que o Diabo. E aí tem uma história que ele conta no começo do livro aqui, né? E o livro é dividido assim, tem a história dele até ele chegar num quarto de hotel, e aí nesse quarto de hotel ele consegue uma entrevista com o diabo. Né, que acho que é a parte mais importante ali do livro, mais transformadora. Porque assim, quando a gente fala de Napoleão Hill também, é aquela coisa, fala de lei de triunfo, fala dos hábitos das pessoas ricas e tal, e vê tudo que isso vai convergindo. Só que, às vezes, quando a gente lê coisas, parece que pra gente ter a experiência de algumas coisas, como ele fala. Por exemplo,
sobre adversidade, fracasso, essas coisas, parece que a gente nunca vai passar por isso. Mas na realidade o caso do Napoleão Hill e da história dele é bacana. Ele fez toda a pesquisa, viu como as pessoas ricas tinham coisas semelhantes, mas que na vida dele ele foi percebendo aos poucos que na realidade, mesmo ele sendo a primeira pessoa que viu tudo isso, ele não estava conseguindo replicar na vida dele. Então ele fez o estudo, mas aí chegou no trabalho, era engajado, mas depois acabou saindo. Podia ganhar dinheiro, mas quis sair porque não se sentia feliz. Então ele era um cara que conseguia ganhar dinheiro, via ganhando dinheiro, mas ele não se sentia feliz com isso. E aí, apesar dele ter todo um background feito de estudo, ele era ainda um cara extremamente infeliz, não tinha sucesso na vida porque ele simplesmente ainda, mesmo com o estudo, não conseguia encontrar a forma como ele poderia se ver no estudo dele, né? Como isso ia poder acontecer com ele. E você precisa se provar, Exatamente. e você precisa sair disso, porque, você roda o mundo dando palestra sobre Exatamente. riqueza e sucesso e você é uma bosta, você precisa se provar. Você precisa sair do campo teórico e precisa ir pro campo prático. Caralho, tem muita gente assim hoje, hein? Tem muita gente assim, cara. muito comum, Aliás, né? você já esteve assim alguma vez na vida, cara? Já sentiu assim? Ah, já, com certeza. Eu acho que eu já vi um pouco disso na sua vida. Já viu em mim? Eu acho, cara, que eu já vi você mudando, cara. Não, Não de um bosta pra isso, mas eu já vi. Porra, velho. Não, mas eu já vi umas coisas aí. Não, lógico, pô, desde que eu entrei no Primo mudei demais. Momento merchan. É que não tem como não E mudar. agora né? ele fala sobre como é bom trabalhar no Primo. Sem pressão. Zero pressão. Não, trabalhar no Primo é bom pra caralho, né? Da hora. Tive uma grande mudança. Realmente eu me sentia meio que desencontrado também. Acho que eu passei por isso, né? A gente se vê muito nessa situação do Napoleão Hill, porque a gente vê, a gente enxerga sucesso no cara, né? Depois você fala, esse cara não deve ter problemas na vida dele. E eu passei por momentos também que eu precisava desse autoconhecimento, de me provar e tal. E quando eu entrei no Primo, foi realmente onde eu vi um pouco mais de sentido nas coisas, onde eu tive uma clareza melhor de objetivos, de propósito e tal, legal. Foda! E ele não foi pago pra isso, hein? E aí, então, beleza. Parte 1 do livro, a parte menos relevante, conta um pouquinho da história dele, em que, ele tinha uma vida muito bem sucedida, a vida dele caiu, foi pro saco, apareceu uma outra voz dentro dele falando assim, você precisa se provar. Quem é você pra ficar rodando o mundo falando sobre sucesso e riqueza? Você precisa passar por esse teste, essa aprovação final. E aí ele entende que ele precisa ir atrás, começa a acontecer uma parada meio envolvida com a fé, e ele simplesmente começa a ouvir cegamente essa voz, que tem a ver com o propósito dele, e ele pega um dinheiro emprestado, é com o tio dele, não é? Que ele pega um dinheiro emprestado? Ai, não me Que ele recordo. viaja, enfim. Mas é com alguém da família. Com alguém da família, É. só que ele vai parar num quarto de hotel, e é aqui que a bagaça começa. Porque ele, do nada, sem explicação alguma, ele tem acesso ao diabo. Ele chega no quarto de hotel dele e ele consegue uma entrevista com o diabo. E aí, o negócio fica muito louco, porque é aqui que o livro começa. O que me chama muita atenção é que, velho, olha que foda. Isso daqui, sempre que eu conto pra alguém desse livro, eu falo dessa parte. Ele chega e fala assim, caraca, senhor diabo e tal. Ele fala assim, senhor é o caralho. Nem a pau, cara. Me chama de Vossa Majestade, senhor é o caramba. Aí ele fala assim, Vossa Majestade? Velho, por que eu vou te chamar de Vossa Majestade? Aí ele fala assim, cara, eu controlo 98% da população. Se isso não é fazer parte da realeza, eu não sei mais o que é. Então me chama de Vossa Majestade se você quiser continuar a entrevista. Então assim, até eu me questiono, quem será que é mais perto que o diabo ou não? E aí, é quando vamos falar do nosso primeiro tópico aqui, sobre alienação. Ele fala muito com o diabo sobre isso, né? O intuito dessa entrevista é entender como que o diabo faz para se apoderar dessas pessoas. E ele usa um termo muito legal, que não é na verdade se apoderar, é como que ele faz para alienar as pessoas. E aí é onde a gente entra na nossa primeira discussão aqui, que é sobre os alienados e os não alienados, né? E o que é muito legal aí é que o diabo até fala pra ele, cara, eu não sou um cara vermelho com um chifre e rabo pontudo, né? Eu tô na mente das pessoas, eu moro na mente das pessoas, na mente dos alienados. É na mente das pessoas que me permitem morar lá. E aí ele fala assim, mas como que faz pra permitir que você entre na mente das pessoas? Né? Ele começa a perguntar esse tipo de coisa. E aí, se as pessoas forem alienadas, eu domino a mente delas e faço o que eu quiser. Mas, qual que é a diferença de um alienado e um não alienado, cara? Eu até queria comentar isso um pouquinho antes de falar de alienado e não alienado. Mas acho que uma coisa que é muito importante de se entender, até principalmente nesse capítulo que ele dá uma atenção melhor sobre alienação, é que ele diz que o alienado é aquele que simplesmente deixa ser influenciado e controlado por coisas externas à sua mente. Então a gente já começa a entender logo no começo que quando você não pensa por si próprio, quando você deixa as outras coisas controlarem a sua mente, quando você não tem realmente esse controle sobre as formas como você pensa, que é o que fala que é o diabo, né? O diabo, ele controla bem na sua mente.
Quando você abre o caminho, quando você deixa o espaço vazio, é aí que o diabo entra em você. Então, o alienado, na realidade, às vezes a gente tem aquela impressão que às vezes o alienado é aquela pessoa que, por exemplo, quando a gente vai falar de educação, é o cara que olha as coisas e acredita ali sem ficar questionando muito isso nem nada. É basicamente isso. É quando você tem acesso aos conteúdos, você tem acesso a algumas visões, mas você se recusa, você se abdica de pensar por si próprio. É aquela coisa de, se for, foi, e é assim, não quero pensar, não quero refletir. Com política, o Brasil já criou alguma coisa diferente só mais ou menos agora, né? Está criando. Que está criando ainda, mas durante muito tempo, política era aquela coisa, não se discute. E aí era também, olha aí, um campo para alienação do diabo. Quando você não quer discutir, quando você não quer falar, quando você quer só entender as coisas e ver o que, sei lá, uma pessoa ali fala, você incorpora pra você mesmo. Cara, você tá deixando o diabo tomar da sua mente. Eu acho que é legal, porque às vezes o pessoal confunde. Eu uso uma roupa colorida e fumo maconha, então eu já sou diferentão, eu já sou um cara descolado, não tô alienado, porque eu penso diferente. E não, cara, se você ler esse livro, você vai ver que você tá condenado, cara. Em alguma coisa ele te pegou, velho. Não tem como, cara. Não é isso. E é importante também, porque nessa parte sobre alienação, ele também fala sobre questão de hábito. Aí tem uma frase muito legal que eu até peguei aqui, que o diabo fala mesmo, e até no livro fica em negrito, que é: a mente nada mais é do que a soma de todos os hábitos. E aí é foda, porque tem também outra coisa que ele fala no livro que eu lembro, que é sobre, cara, você consegue saber qual é o futuro de uma pessoa olhando pros hábitos dela hoje. Então, você olha pro lado, você vê uma pessoa que ganha pouco dinheiro, que gasta todo o dinheiro, que fuma, que sai pra balada e, cara, extravasa, que bebe, que usa droga, que quer pegar todo mundo, que trai. Cara, qual que é o futuro dessa pessoa se ela continuar aplicando esses hábitos? E aí não cuida do corpo, não cuida da alimentação, é bitolada, não estuda, não lê. Cara, o futuro dela não vai ser um futuro muito legal. Dá pra saber, isso é óbvio, se ela não mudar os hábitos dela. Só que no livro tem uma coisa que ele fala também que... O que é uma pessoa não alienada, né? Porque acho que é muito fácil falar do alienado. Parece que é muito mais fácil falar sempre do lado ruim do que do bom, né? Tanto é que se você pergunta, as pessoas sempre sabem o que elas não querem fazer ou o que elas não querem que aconteça. Mas elas não sabem o que elas querem. Geralmente é isso. É aqui que mora o grande segredo da não alienação. Você só consegue ser um não alienado se você tiver um propósito. Se você não tiver um propósito, você não consegue quebrar esse ciclo. Porque se você não tiver propósito, você não tem uma direção. Você não tem algo que te move. Você não tem algo mais forte do que o seu cansaço, por exemplo. Você não tem motivo para fazer as coisas. Então, ele fala que deveria existir isso nas escolas, deveria existir um momento de reflexão nas escolas, em casa. Só que a gente não pensa em ensinar as pessoas sobre propósito, sobre esse tipo de coisa, sobre motivo. A gente só quer ensinar o nome das pontes da China, a gente quer ensinar tabela periódica, coisa que a gente nunca vai usar na física e etc. Essa reflexão é importante. E é importante também porque a questão do propósito definido é legal também, porque aí você já sabe onde você quer chegar. E todos os seus hábitos ruins, até os hábitos que você pode ponderar na sua vida, você consegue perceber, se você tem um propósito definido, se os seus hábitos vão te ajudar ou vão distanciar você daquilo que você quer. Que é aí que eu acho que até uma pegada que é legal, que é importante frisar pra galera que tá ouvindo o podcast. Cara, você precisa ter um propósito definido, não só porque é o seu objetivo, sua missão também, mas porque você precisa disso pra entender até onde você quer chegar, até que ponto você quer chegar. Como, né, chegar? Todo mundo pergunta isso no primo direto, né? O Lucão deve estar cansado de responder esse tipo de e-mail. Ai, como que eu faço? Onde que eu invisto? Isso aqui lá. Cara, primeiro você tem que saber onde você quer chegar, porra. Exatamente. Quanto dinheiro você quer ter? Pra você descobrir a estratégia, porque às vezes o cara ele quer chegar no número que ele nem vai precisar correr risco. Então por que não coloca tudo na renda fixa? Não, as perguntas são qual que é o melhor investimento, qual que rende mais em menos tempo, o que é mais fácil, é sempre isso. Então, primeiro assim, onde você quer chegar? Propósito, né? E o propósito ele tem a ver com onde você quer chegar e o porquê você quer chegar. E além disso, o porquê você quer chegar. É um objetivo maior. Assim. Cara, a partir do momento que você enxerga o seu propósito, você vai ter uma clareza pelo resto da sua vida. Você vai ter uma clareza em tudo que você for fazer, cara. Nos mínimos detalhes, cara, nas mínimas atitudes que você for tomar no seu dia a dia, vai ser voltada pra esse propósito, cara. Isso é impressionante. Até a gente viu um vídeo, a gente pode deixar até na descrição, a gente viu o vídeo do Kobe Bryant que você passou pra gente, que ele tinha um objetivo ali, o propósito dele era ser um dos melhores jogadores de basquete da atualidade, tá? De todos os tempos, na verdade, de jogar com o Michael Jordan e tudo mais. Então, o que ele fazia? Ele treinava muito mais que os outros, né? Ele treinava muito mais horas que os outros caras. Então, se ele via um cara que treinava muito, ele falava, eu preciso treinar mais que esse cara, porque aí eu vou ser melhor que ele. Então, o cara acordava 4 da manhã, enquanto a galera acordava às 10. O cara treinava, tipo, o dobro, fazia
fazia dobro, triplo de treinamento do restante da galera. E com isso, tipo, chegava um momento que ele tava 5 anos de treinamento à frente dos outros jogadores. Então, tipo, era muito difícil do pessoal alcançar ele. Mas é isso, o cara tem propósito. Tem uma frase que eu nunca esqueço do Steve Jobs, que ele fala sobre foco. E o que ele fala? Cara, ter foco não é você dizer sim para grandes projetos, é você dizer não para grandes projetos. E acho que o propósito, ele te ajuda muito a não só no que escolher, mas no que deixar de fazer. Então, por exemplo, no Primo a gente tem um propósito claro. A gente quer fazer o dinheiro trabalhar pelas pessoas, gerar liberdade para as pessoas. Como a gente tem esse propósito claro, e a gente sabe, a gente recebe milhares de propostas de publicidade toda hora. Quando tem uma proposta de publicidade que não é alinhada com fazer o dinheiro trabalhar pelas pessoas, ou ajudar as pessoas a ganharem mais dinheiro, ou economizar de alguma forma, ou gerar algum ganho, agregar valor, a gente não faz. Mas se a gente não tivesse claro o nosso objetivo, a gente iria fazer um monte de groselha, né? A gente já errou no passado. Só que com o amadurecimento do Primo, a gente foi cada vez mais tendo um propósito cada vez mais claro, e acho que a gente ainda está, inclusive, no processo de deixar isso mais cristalino ainda. Então o propósito ele te ajuda a não sair da reta, né, cara? Você tem uma via aqui, e essa via que você tem que seguir reto. Agora, se a gente começa a sair aqui e desvirtuar, a gente perde tempo, né? Então é importante ter propósito. Até queria também comentar uma outra parte, que é quando ele fala sobre os não alienados também. Eu acho que tem uma parte aqui muito importante, que a gente sempre frisa também no Primo, e que é realmente muito importante, que fala sobre nunca culpar os outros pelos seus erros. Eu acho que é uma coisa que também as pessoas fazem e com frequência. Você comete os erros, até às vezes você tá no caminho certo, às vezes você faz o desvio, mas aí você não culpa a si mesmo pelo desvio, você culpa às vezes numa analogia com uma estrada, mas foi porque a estrada desviou um pouquinho, foi porque isso e aquilo. Você nunca faz aquela autorreflexão, que é também importante pra você seguir o caminho correto, né? Cara, eu faço muito isso com dieta, cara. Eu coloco, às vezes eu quero fazer dieta e eu falo, putz, eu não consigo porque a minha mãe compra comida X e não a Y, compra uma comida que não é saudável. Thiago faz isso também com comida, ele fala, a comida é muito gostosa. Olha, tá me entregando, amor, a gente não combinou isso, hein? A gente não combinou isso. Então é isso, cara. Você põe a culpa. Às vezes a galera, sei lá, tem um prejuízo na empresa ou perde o emprego e põe a culpa no governo. Fala que é a crise, fala que é o governo tal e o governo tal não vai dar certo. Não tem nada a ver. Eu acho que é importante falar também é que, às vezes, até mesmo você tendo esse tipo de ciência, você ainda deixa essas coisas acontecerem. Por exemplo, eu aqui já tô no Primo desde muito tempo já tô há mais de 2 anos aqui, desde 50 mil inscritos pra cima. E daí, já há algum tempo, antes mesmo de chegar nesse podcast e ler sobre esse livro, a gente já sabia sobre não culpar os outros pelos seus erros, sabia que não se deve fazer esse tipo de coisa. Mas durante algum tempo também, porque assim, aqui, né, uma informação interessante pros primos é que a gente geralmente trabalha em São Paulo. Só que eu moro em Santo André, que é uma cidade diferente. Então o tempo de deslocamento de lá pra cá, geralmente demora bastante. Cara, é 2h30 pra chegar e 2h30 depois pra voltar. Sem propósito não daria. Mas também, sempre faltei com algumas coisas. Por exemplo, com a questão de ler livros também, muitas vezes. Chegava em casa também, assim, às vezes, né? Chegava no hábito e tava, tem esse livro pra ler e tal, mas, nossa, eu tô muito cansado hoje, não vai dar. Se não fosse essa rotina, eu ia conseguir ler livro. Aí ia dormir e não lia nada. Aí entra no ritmo hipnótico. E aí tem o ritmo hipnótico, que é o próximo ponto que a gente vai falar. Só que antes de a gente entrar em ritmo hipnótico, eu acho que é legal a gente só falar o seguinte, como que o diabo, e o diabo que a gente tá falando num tom metafórico, né? Como que o diabo, ele se apodera da nossa mente? Ele faz a gente se alienar. Mas como que ele faz a gente se alienar? A gente não nasce assim, a gente não nasce alienado, esse que é o negócio. E o diabo, ele começa a se instalar na nossa cabeça através do nosso medo das coisas. Existem alguns medos naturais. Medo da pobreza. Aí, cara, então ele começa a se instalar na nossa cabeça através do medo. Cara, e é engraçado porque você começa a ler e começa a falar, caraca, é mesmo. Por exemplo, a gente tem medo da morte. Cara, mas a gente nem sabe o que vai acontecer depois da morte. E a gente tem medo de algo que nem existe. Então, o que o diabo fala é assim, cara, pra mim só é necessário ter o medo. O medo de algo que existe ou de algo que não existe é válido pra mim da mesma forma, porque aliena a pessoa. Isso daqui começa a fazer a pessoa viver com medo, e por isso ela toma decisões cada vez mais alienadas, e aí conforme a pessoa vai criando um ciclo, um hábito de alienado, um hábito negativo, ela começa a entrar no ritmo hipnótico que a Ká falou. E eu recebo muitas perguntas assim dos primos também, do cara que fala assim, o primo ou a prima que vem e fala, eu tenho medo de investir, eu queria começar, mas eu tenho medo, eu tô num emprego que eu não gosto, mas eu tenho medo de sair, então a galera vive no medo, cara, e com isso as pessoas deixam de alcançar
alcançar os objetivos delas por causa do medo, porque o cara tem medo, cara. E eu, por exemplo, quando eu troquei de emprego e vim pro Primo, eu não sabia que eu ia vir pro Primo e mesmo assim eu tinha pedido demissão, porque eu parei um momento e falei assim, tô com medo disso daqui, eu tô com medo desse salário, sabe? Tipo, cara, não pode ser isso que vai me prender. Então chegou um dia que eu falei, sem ter emprego em vista nem nada, eu falei, cara, tchau, vou embora, sabe, cara? Vou fazer outra coisa mais significante na minha vida. Então acho que é isso que você tem que ver. Você não pode ter medo, porque o medo vai travar você. Ele vai ser um bloqueio entre você e seu objetivo, entre você e seu propósito, cara. É horrível. É horrível, cara. Todas as pessoas que têm medo, elas dificilmente andam pra frente. É o que você falou. Eu tenho medo de não conseguir um outro emprego, então eu fico nesse emprego ruim pelo resto da minha vida. Cara, eu tenho medo de não conseguir uma namorada ou um namorado melhor, então eu fico com esse que, porra, nem é muito legal pelo resto da minha vida. E aí, cara, eu vivo uma vida péssima, sabe? Eu tenho medo de não ter um bom rendimento, então por isso eu invisto mal pelo resto da minha vida. Eu tenho medo de mudar, de empreender, e aí, cara, eu trabalho pelo salário pelo resto da vida. Eu tenho medo de não conseguir um ambiente meritocrático para poder ganhar muito dinheiro, então eu fico em um ambiente público, por exemplo, um ambiente que eu ganho pouco pro resto da vida porque eu quero estabilidade. Medo de empreender, né? O medo, a galera da poupança aí, 60 milhões de brasileiros na poupança, não saem de lá porque tem medo de investir, cara, em uma coisa mais legal. As pessoas, elas são condicionadas ao medo desde que elas são crianças, né? Inclusive, o livro toca nesse assunto também, que os pais fazem as crianças sentir muito medo, os professores, também tem a religião, os próprios pais, quando eles falam, que existe diabo, o bicho-papão vai pegar, então você meio que, desde criança, você já é condicionado a sentir medo. Aí na vida adulta, você se vê numa situação onde você tem que tomar uma atitude em decorrência do medo, é um pouco difícil mesmo, né? Então eu acho que essa mudança, ela vem aos poucos mesmo, ela vem de dentro até a pessoa se sentir segura o suficiente de tomar passos maiores e atitudes mais incisivas, digamos assim, né? E essa é a outra parte mais chamativa pra mim do livro, que é quando ele fala assim, porra, mas se instala através do medo. E a pessoa não nasce com medo, ela começa a aprender a ter medo. Com quem que essas pessoas aprendem a ter medo? Quem são os seus principais aliados, diabo? Né? E o livro, ele é em formato de pergunta e resposta, né? E aí o diabo fala um negócio muito doido. Ele fala assim, meus principais aliados são pais, professores e religiosos. Aí nessa hora eu parei, eu fico olhando e falei, caraca, polêmico, né? Religiosos de escola, cara. Pô, o que vocês sentiram quando vocês leram isso? Eu fiquei, por que será que esse livro ficou 73 anos na gaveta, né? Por que será, né? E o legal é que ele fala essas coisas, ele é bastante provocador, mas ele dá a solução, né? Da forma dele, ele dá uma solução. Mesmo tudo que ele critica, que ele faz uma crítica social aí, ele vai, tipo, espremendo o diabo pro diabo falar, tá, mas assim ele que dá esse uma tipo resolução. E como que seria se fosse dessa forma? E realmente a forma como ele cita faz muito mais sentido, se você analisar. Porque ele fala que, só pra gente alinhar aqui, por que os religiosos são aliados dele? Porque quando os religiosos começam a falar que você precisa ter fé, porque se você não tiver, você vai, cara, arder no inferno, por exemplo, você começa a ter medo. Putz, eu preciso fazer isso porque eu tenho medo de ir pra lá, porque eu tenho medo disso. Aí a escola começa a te preparar também pra esse tipo de coisa. Estuda que senão você não vai conseguir ver nada. Aí os pais em casa falam isso, mas o bicho papão. Mas se você não fizer isso, não tem aquilo. Então eles começam a te fazer viver com medo. Então a gente nasce com medo, a gente nasce alienado. E aí ele fala que o grande truque dele é esse, é fazer a pessoa se alienar desde pequena, porque quando essa pessoa crescer, ela vai alienar os filhos, o sistema de ensino aliena as pessoas, a religião também, então é um ciclo em que, cara, ele cresce cada vez mais e pega cada vez mais adepto. E eu vi, assim, eu me vi bastante nisso, porque eu sempre fui um péssimo aluno na escola, e eu via muito daquela galera que tirava aquela nota 10, pessoal que sentava lá na frente, eu era um cara muito de turma do fundão, que, cara, eu era um aluno terrível, assim, né? E hoje eu vejo, assim, a galera como é que tá hoje, como que eu tô hoje, né? Assim, tipo, eu tô melhor que essas pessoas, cara. Essas pessoas hoje vêm me pedir emprego, cara, sabe? E é engraçado isso, porque eu falo, caramba, né? Eu ouvia tanto dos meus pais, dos meus professores naquela época, tipo, cara, você tira essas notas, você não vai ser ninguém, você não vai conseguir entrar na faculdade, você não vai conseguir um emprego. Coisas absurdas, né, cara? Ao invés de você olhar pro lado positivo, lado de abundância, de sucesso, crescimento pra frente, só fica sempre falando do ponto negativo, né, cara?
cara. E o que a gente foca expande, né? Gravou um vídeo legal uma vez com o Rafael Kreis, que foi o meu professor de hipnoterapia, e ele fala uma parada muito legal sobre, cara, o que você foca expande. Então ele deu um exemplo legal de uma grávida. Pô, essa moça ficou grávida, ela começa a olhar ao redor e só vê pessoas grávidas. Só que não é que apareceram novas pessoas grávidas, ela começou a expandir esse foco do que já está em volta dela. Então se a gente começar a focar em medo, em fracasso, em erro, é isso que a gente encontra ao nosso redor, né? Então, se a gente foca no inverso, a gente também encontra o contrário. Então teve uma pessoa que uma vez eu viajei de avião junto, ela tava morrendo de medo. E ela tava com medo, não queria ter medo de avião, e ela começou a falar assim, eu não quero ter medo, não quero ter medo, não quero ter medo. Eu falei, você vai continuar com medo, porque é nisso que você tá focando, vai expandir. Eu falei assim, foca na segurança, na tranquilidade do avião. E essa pessoa do meu lado, ela ficou tranquila depois. Porque onde você foca, expande, cara. Então a gente precisa reformular as frases, o pensamento e a direção, que aí as coisas acontecem. E eu acho que é importante, até agora que a gente tá falando sobre isso também, começar a introduzir a parte do ritmo hipnótico, porque o ritmo hipnótico também ele tem um grande papel nessa coisa sobre você desde a infância ser puxado pra ter o medo, puxado pra considerar que se você não passar na faculdade você tá ferrado e tal. Porque o ritmo hipnótico, até pelo próprio que o Napoleão Hill explica, é como algo da natureza. Ele é uma lei da natureza. E aí a ideia é que pra o pessoal que tá ouvindo o podcast também entender, é que o ritmo hipnótico, ele é como se fosse uma forma universal de energia. Ele é meio que um estágio final do hábito. Quando você fica focando muito nessas coisas, quando você vai só pensando coisas negativas, chega um momento que isso meio que vira um ritmo e vira permanente na sua vida. Como se fosse depois realmente uma coisa da sua própria natureza. Então, como nós desde criança já ficamos nessa coisa de ter medo e tal, ter medo. Chega uma hora que vira piloto automático, que vira algo natural, que entra no ritmo hipnótico, que é aquela coisa que às vezes a gente já não consegue nem ter mais a noção, vai tudo no automático. Qualquer coisa que a gente faz, tô com medo, não quero mais fazer, tô com medo do que vai acontecer. E aí, até hoje, a gente vê como muitos dos jovens hoje tem essa carga toda de medo. Tem uma prima mesmo, que, se ela não passar na faculdade, assim, é como se o mundo tivesse acabado ali. O medo que ela alimenta nisso já fica tanto que às vezes até mesmo se ela passa, a frustração contínua do medo de não se formar depois continua nela. Que é aí que é o interessante. O medo fica internalizado de tal forma, ele vira tão natural que ele não precisa só mais de uma coisa pra se manifestar, ele não precisa ser só a faculdade. Ele começa a se manifestar em qualquer coisa da sua vida, você começa a criar medo de tudo. O vestibular, eu tinha um pânico, cara, porque eu lembro que todo mundo ao meu redor, sabe aquela vibe, aquele momento que todo mundo precisa passar vestibular? Pô, onde que você passou? E aí começaram a sair os resultados, e aí começa a ter aquela galera que passou pra segunda fase, de não sei onde e tal. Você fala, caralho, eu não passei, cara, fudeu, minha vida vai acabar. Eu sou burro e tal. Então, existe esse momento, né, cara, porque a própria sociedade acaba te colocando esse medo, e o problema é você aceitar, né? Quando você aceita isso daí, vira uma verdade, né? Cara, eu tive um problema porque enquanto a galera tava passando no vestibular, eu repeti o terceiro ano. Então eu já tava com o pé fora da escola e eu repeti. Pô, ele não falou isso na entrevista, né, Gão? Fudeu. Só posso falar que é corintiano agora, cara. Aí ferrou. Ai, caralho. E, cara, isso foi uma coisa assim da galera em volta, tipo, todo mundo fazendo faculdade. Foi uma pressão muito grande dos pais em cima dos familiares, porque todo mundo fica te olhando, tipo, pô, cara, agora você vai bombar, né, velho? Agora é a hora de você entrar na faculdade, todo mundo passando. Aí a pessoa fala, não, porque a filha da vizinha, ela tá estudando na USP, não sei o que lá, e ela foi pra Harvard, blá, 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 e começa a aparecer várias coisas e fala, caralho, ferrou. Mas hoje tem gente aí, igual, de novo, né, vou falar, hoje tem gente pós-graduada aí, que passou na faculdade naquela época e me manda currículo aí, cara, fica me enchendo de currículo aí no e-mail, cara. É porque, cara, uma certeza que eu tenho é que a faculdade, a escola, ela pode ensinar várias coisas, mas não te ensina a ganhar dinheiro nem a empreender, né? Então, pô, isso aqui é uma coisa que a gente aprende na vida. Por isso até que a gente tem, acho que, tanto espaço no Primo. E, pô, todo mundo se forma, tem uma profissão, sei lá o quê, só que não aprende a ganhar dinheiro, né? Então, é o que elas buscam agora, né? Então, mas elas adorariam. Na verdade, eu acho que elas só aprenderam tudo isso pra ganhar dinheiro, na maioria das vezes. E elas não conseguem, porque ninguém ensina isso. Legal, vamos deixar isso bem claro, senão a galera amanhã vai estar todo mundo saindo da faculdade, né? ninguém... Mas tem que sair mesmo, sai da faculdade, se demite do seu trabalho formal aí, cara. Tem que quebrar tudo mesmo. Depende, né? Se a pessoa quiser, né? Porque tem as quiser, pessoas que claro, estão felizes se tiver feliz, estarem... É porque a pessoa tá naquela, às vezes ela tá na faculdade, ela tem aquela dúvida, putz, não sei se é isso mesmo. Eu vi muita gente no 4º ano de faculdade, no TCC, falando assim, putz, cara, fiz esses 4 anos aqui, mas eu não vou ser nada disso aqui, eu não vou ser... eu mesmo, cara. Eu me formei em RI, Relações Internacionais. Cara, tudo que eu aprendi no mercado financeiro foi fora da faculdade. Foi fazendo certificações,
profissões, mercado, experiência, prática, né, cara? Muita gente me pergunta isso, primo. Qual a faculdade do primo? Eu falo, é RI. A galera fica assim, como assim? Tipo, não é economia, não é tal coisa. Não é, cara, não é. Você não precisa de faculdade pra ganhar dinheiro, não. Não, e é um erro também, porque na realidade até mercado financeiro não é ensinado em quase nenhuma faculdade. Nenhuma. Eu faço economia, eu quase não vi nada de mercado financeiro. Tudo que eu aprendi também com mercado financeiro foi no primo. Economia mesmo era, teoricamente, para ser uma coisa que você devia ser ensinado de mercado financeiro, do curso tradicional, pelo menos. Às vezes a gente tem alguns outros cursos diferenciados por aí, mas no curso tradicional de economia não se ensina sobre isso. Exatamente. E aí acho que é legal também falar de um conceito do livro importante, que ele fala sobre, mas por que ter medo é ruim, né? Por que alienar é ruim? Por que isso é ruim? Porque é o seguinte, quando a pessoa se aliena, quando ela tem hábitos ruins, quando a pessoa vive com medo, ela geralmente ela fica doente, ela é pobre, ela não tem liberdade. E o que o autor fala, que o diabo fala, que a metáfora do diabo fala, é o seguinte: é que a pessoa que é pobre, ela não tem tempo e motivação para fazer mais nada, porque ela aprende que riqueza material é ruim e que na verdade é nobre ser pobre. Então ela se mantém lá. Só que o pobre, ele tem poucas opções. Ele não pode fazer muita coisa. Então ele é um escravo da rotina dele. Ele não consegue sair dessa roda. Ele não ganha dinheiro, ele não tem liberdade pra fazer nada. Cara, ele faz tudo por obrigação, nunca porque ele quer, porque ele tem uma vontade, e ele não sai dessa roda. E quando a pessoa fica doente, a pessoa ela não bate muito bem na cabeça, né? Então ele fala de vários hábitos que alienam, como cigarro, como bebida, como comer loucamente. Isso tudo atrapalha o seu pensamento claro. Ele tira a clareza dos pensamentos. Cara, até em sexo, né? E uma coisa interessante que ele fala, que você citou aí da pobreza e da riqueza, que as pessoas acham que a riqueza, falando de uma forma mais esdrúxula, é coisa do diabo, etc. E ele diz que é o contrário. Os maiores inimigos dele hoje são as fortunas. Tipo, por exemplo, a do Rockefeller, que foi o cara mais rico do mundo. A fortuna dele é uma das maiores inimigas dele, porque contribui para a cura do câncer, ajuda várias instituições, então faz muitas coisas boas. Só que aí o pobre acha o quê? Que o rico vai pro inferno, quando na verdade ele cita que é o contrário. A pessoa que tem um mindset medíocre, a pessoa que não sai da zona de conforto e vive com medo de pobreza, com medo da morte, com medo de doença, essa pessoa tá com o pé lá no inferno, que é como ele cita no livro. E isso é muito incrível, porque ele diz que uma das táticas que ele tem de alienar a pessoa desde cedo é fazer a pessoa crescer ouvindo dos pais, que geralmente são pobres, que o dinheiro é a raiz de todo mal. Então ele cresce achando que ter dinheiro ou riqueza material é algo que vai atrapalhar a vida dele. Pelo contrário, a gente vê que a riqueza ela potencializa o seu lado verdadeiro. A riqueza não corrompe ninguém. Ela simplesmente potencializa quem você já era, né? E aí a religião chega e fala, não, mas você precisa doar até o que você não tem, cara. Então assim, ao invés de você doar da gordura, ele quer que você doa da carne. E aí, cara, o que é melhor? Você ganhar muito dinheiro, você ter abundância e poder doar muita grana, ajudar muitas pessoas, ou doar pouquinho, uma parcelinha de algo que você nem tem? Então assim, o dinheiro não é ruim, a riqueza não é ruim. Mas ele também fala que a riqueza não é tudo. A riqueza financeira não é tudo. Porque ele fala que ele pega as pessoas pros dois lados, né? Se você achar que o dinheiro é ruim, por exemplo, ou a riqueza material é ruim, ele te pega porque você fica sem liberdade. Você não pode pensar. Mas se você tem um amor à riqueza, ele também te pega. Porque você tem um amor tão grande por isso que você aliena pela grana e abre mão de tudo o resto. Vira ganância. Então, ele falou que ele pega as pessoas de todos os lados. Então você precisa ter uma relação saudável e equilibrada no longo prazo. Mas essa raiva, vamos dizer assim, dos ricos é uma coisa um pouco hollywoodiana / novelas e tudo mais, né? Porque assim, você vê em muitos filmes, novela, cara, o super vilão é sempre o rico. É sempre o milionário, ele é o super vilão do negócio, cara. E a galera pobre são os heróis que no final vão ficar ricos, né? Então assim, tipo... Então é uma coisa muito cultural. Robin Hood, total, cara. E na realidade, as coisas que a gente tá conversando aqui, tudo formam num processo que a pessoa fica pobre pro resto da vida. Porque essa pessoa que fica... E não só de grana, mas pobre assim, de mental mesmo, de alma, né, de certa forma. Porque é o cara que aprende que o rico é o vilão, depois internaliza isso por meio do ritmo hipnótico. É o cara que acha que a bebida é a fuga dos problemas, vai lá e internaliza isso, depois faz isso pra sempre. Então a gente vai vendo que na realidade é um processo, né? É um processo de certa forma que vai acontecendo com você e tal, e quando você vê, já, como eu falei, entra no ritmo hipnótico. Então você vira alienado completamente. Ele fala uma coisa muito legal também sobre o ambiente, né, cara? Sobre o ambiente em que, você está próximo
ou fazer parte de um ciclo de pessoas não alienadas, te ajuda, te joga pra frente. Mas quando você começa a se cercar de pessoas alienadas, é como se isso fosse uma teia, né, cara? Começa a te pegar, te energia, puxar. né? Puxa. Nada mais é que uma energia, né? A gente nem falou disso. Ele cita o diabo e o Deus como se fosse energia positiva e energia negativa. Então aí entra nessa parte de ambiente que foca muito na energia, né? Se você tá num ambiente onde tem muita energia positiva, você automaticamente vai se sentir uma pessoa mais positiva. E a mesma coisa acontece quando você tá num ambiente tóxico, quando você tá num ambiente onde as pessoas só reclamam do trabalho, reclamam de tudo, da vida. Então você, mesmo inconscientemente, você pega essa energia pra você. Por isso que é importante você estar perto de pessoas que tenham uma energia legal. É a ideia de harmonia dele que ele fala, que é como se fosse também, assim como o ritmo hipnótico, uma coisa meio natural. Quando você entra no ambiente e tal, e, por exemplo, são muitas pessoas negativas, e você até pode ser um pouquinho positivo, mas pelo fato da harmonia, você tende a entrar em harmonia com essas pessoas. Cara, isso é muito comum em empresas, né? Eu já passei muito por isso em empresas, assim. Onde estava num lugar que eu adorava, mas aí tinham pessoas próximas que eram totalmente tóxicas, sabe? E você podia até chegar com uma energia boa, mas você saía de lá meio, sabe, meio carregado, assim, meio pra baixo de ver a vibe de algumas pessoas, assim. E você tava falando desse negócio de religião, e uma das cenas mais impressionantes, né? Na minha cabeça, mais impressionantes do livro é quando ele fala o seguinte: ele considera Deus a oposição dele, né? Deus é a oposição, o bem é a minha oposição, né? Os grandes pensadores são a minha oposição. E aí, o Napoleão Hill, ele muda a opinião dele sobre o diabo. Ele fala: nossa, Vossa Majestade, eu peço desculpas pela concepção que eu tinha criado do senhor. Né? Você realmente não é o que eu imaginava. E aí ele fala assim: eu aceito as suas desculpas, mas eu não preciso mendigar para que você acredite em mim. Eu deixo isso para minha oposição. Olha que foda. Ele fala que quem precisa mendigar para que você acredite nisso é a oposição dele. Que é Deus, que é a religião, que é a fé. Então essa parte foi impressionante, porque de fato as pessoas precisam implorar para você acreditar que existe um Deus. E quando eu tô falando do Deus, também metaforicamente. É um Deus no sentido de, cara, eu preciso entrar na sua mente e falar: cara, dá sim pra você ter dinheiro, dá sim pra você ter sucesso, dá sim pra você ser alguém na vida e não ser só mais um. Pra esse tipo de coisa a gente precisa quase que implorar. Não é louco isso, cara? E essa questão do ambiente, cara, fez muito parte da minha vida também, antes de trabalhar no Primo. De novo, né, vou achar que eu estou puxando o saco do Primo o tempo inteiro, mas antes de trabalhar no Primo, cara, eu trabalhava num lugar, eu tinha um chefe super legal também, mas, tipo, a galera, cara, assim, super tóxica, sabe? O pessoal odiava o lugar, odiava trabalhar lá e ficava intoxicando as outras pessoas que queriam trabalhar, que queriam fazer um bom trabalho. E aí você pensa: cara, por que essas pessoas simplesmente não vão embora daqui, né? E aí eu depois de um tempo eu percebi, eu falei: cara, elas não vão embora porque elas não vão conseguir trabalhar em outro lugar. Então quem tem que ir embora sou eu, tá ligado? É isso aí, cara. Elas não vão conseguir sair daqui, cara, porque ninguém vai contratar, ela não vai conseguir trabalhar em outro lugar e aqui ela já intoxicou tudo. Entendeu? Então, tipo, ela não vai num outro lugar pra intoxicar outro lugar. Às vezes, tipo, ela não quer ter esse trabalho, ela quer ficar num lugar onde ela já apodreceu o ambiente, entendeu? I told you that you and I and every person were blessed with the privilege of complete control over but one thing, and that is the exclusive right to take possession of our own minds and direct them to the attainment of whatever we desire in life. E aliás, o que eu sempre falo é que assim, existem duas zonas de conforto. Existe a sua zona de conforto hoje e a zona de conforto desejada, né? A zona de conforto hoje, o que ela é? Ela é basicamente um cenário em que você é consciente da sua competência. Cara, você sabe fazer o que você faz e você sabe que você é bom nisso. Ou minimamente mediano aceitável. Só que a outra zona de conforto, que é muito melhor, que é, por exemplo, a zona de conforto em que você pode ter liberdade de fazer o que você quiser, ter grana pra viajar, não precisar ser um escravo de alguém. Essa é uma outra zona de conforto muito boa, em que você também é competente e consciente. Mas pra você passar por aqui, você passa por um intervalo muito foda, que é um intervalo em que você precisa ser incompetente, consciente. E é aqui que é foda. Porque é ruim você saber que você é ruim em alguma coisa e passar por isso por um longo período. E como a gente sabe que isso vai acontecer, como as pessoas que têm medo de sair do emprego que elas são tóxicas, a gente às vezes não toma uma ação e a gente nunca vai para a zona de conforto desejada. Então, quando o ambiente é tóxico, se a gente não tem uma forma de expurgar esse ambiente, a gente precisa sair dele. Né, igual você fez. O grande problema é que às vezes esse ambiente tóxico ele tá em casa, né? Exatamente, né? Até tem uma ordem que o Napoleão Hill coloca aí, que na verdade que o diabo fala pra ele, é a ordem de pessoas que têm maior influência na sua vida, né? Que são as pessoas que moram com você, né? As pessoas podem ser o seu parceiro, parceira aí, que mora com você, né? Esposa, marido, sei lá, namorado, namorada. A sua família,
né? Então, às vezes, pai, mãe, avós, as pessoas que você mais ama no mundo podem ser as pessoas tóxicas que estão te colocando pra baixo. E também os seus amigos, cara. Então, aquela galera que você curte tomar uma breja aí toda sexta-feira, curte fazer um churrasco no sábado, cara, essa galera pode estar te colocando pra baixo. Então, às vezes, você vai ter que deixar, talvez de lado, né? As pessoas que você mais gosta, as pessoas que você mais ama, pra que você consiga atingir os seus objetivos, consiga enxergar o seu propósito. É um negócio muito louco, cara, porque o Napoleão Hill até pergunta pro diabo, né, pô, mas isso não é muito egoísta? Eu vou ter que ficar escolhendo, então, as pessoas, né, por interesse? Aí ele fala, cara, se você quiser realmente alcançar, né, você vai ter que selecionar melhor o seu convívio. Eu já abri mão de amigos já na minha vida. Exatamente. Cara, porque eu comecei a crescer profissionalmente, e aí eu comecei a perceber que algumas pessoas que eu tinha relacionamento, elas não tinham a mínima vontade de crescer. Pelo contrário, elas eram de fato pessoas alienadas, só que eu estava numa zona de conforto, né? Quando eu estava nesse ambiente, eu era o maioral, eu ficava tranquilo, ninguém me cobrava nada, eu estava tranquilex. Só que, cara, isso aqui não é um momento ou algo que vai te impulsionar, só vai te atrapalhar, vai te segurar, vai impedir seu crescimento, vai te manter escravo da sua rotina. Então, cara, eu já abri mão de muitos amigos que não me jogavam pra cima. Não me arrependo disso e abriria a mão de novo. Eu acho que é importante ter esse alinhamento do seu ambiente, que senão, cara, você nunca vai pra cima, você só volta. Perguntar para vocês o seguinte: qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram nesse livro? O melhor aprendizado que foi o que... Por que eu falo que ele é o melhor livro que eu li até agora? Porque ele cita medo, óbvio, ele foca nisso, e eu aprendi a não ter medo de várias coisas. Então isso melhorou muito minha vida, assim. Por exemplo, eu era uma pessoa que eu tinha medo de morrer. O Thiago sabe, né? Quantas vezes a gente foi pro hospital eu achando que tava morrendo? Hipocondríaca total. Eu era uma pessoa hipocondríaca. E eu já sabia, que não ia morrer, mas assim, mas eu jurava, e eu convencia você que eu ia morrer. Porra, você pergunta se você tá bem. Não, eu achava que eu tava tendo um infarto, que eu, com a minha mãe, então eu ia ter um derrame, eu era essa pessoa. E assim, eu sou super saudável, não é? Era meio louco agora isso. É, né? E depois que eu li esse livro, eu percebi o quão refém eu era desse medo, sabe? Como isso me fazia mal. E aí eu aprendi a ter controle em cima disso. Ainda tem quando começa a ter uma crisezinha dessa, assim, eu já sei que é uma coisa, é o meu medo, sabe? Então hoje eu consigo entender que é um fruto da minha mente, que é é uma sementezinha que tenta germinar ali, sabe? Uma sementezinha do mal, que se eu não tiver o controle total da minha mente, vai me dominar. E se eu não dominar isso, quem que vai dominar por mim, né? Ninguém. E eu quero que você faça também aonde que o diabo pegou vocês, cara. Aonde que vocês viram ali que, puta, cara, nisso daqui eu... Então, eu posso comentar que na verdade, a junção das duas perguntas. Meu maior ensinamento também com o livro foi quando eu vi que ele realmente tinha me pegado e eu não tinha percebido. Foi, na realidade, agora. Eu tive, na realidade, o pior dia da minha vida, foi o começo desse ano. Caraca, Gão. Nossa, mas polêmico, conta pra nós! Faz 10 dias. E tem a ver com um tópico do livro que a gente não conversou ainda, que é sobre adversidade, que é a questão de lidar com o fracasso. Assim, o resumo da obra foi que eu fiz muita merda no final do ano. O Gão arrepiou, hein? Arrepiou, hein, cara? Muito bom. Mas foi uma fase problemática, assim, que, porra, eu decepcionei uma pessoa que eu amo por conta disso, assim, e eu comecei a lidar com esse tipo de questão do fracasso interno, sabe? Uma coisa que doía na alma, assim. Eu não tinha vontade de fazer nada, assim, durante os primeiros dias do ano, sei lá, desmotivado e tal. E aí que foi quando tava lendo o livro, né, até pra gente poder fazer esse podcast, e entrou na parte de adversidade. E aí que ele fala uma frase que eu concordo super, assim, que me ajudou, na realidade, a ver as coisas de outra forma, que é que ele fala que o fracasso, na realidade, é uma bênção. O problema não é o fracasso, o problema é o que você faz a partir dele, se você desiste ou se você procura alguma forma de melhorar. E aí que foi, a partir desse fracasso, foi de certa forma tão forte pra mim, que eu decepcionei uma pessoa que eu amo, que eu percebi que na realidade eu tenho que mudar muita coisa na minha vida. Então assim, na realidade o fracasso, ele tá sendo um grande propulsor pra eu fazer mudanças na minha vida pessoal, que até então estavam ali, né, o diabo tava ali, mas eu não tava percebendo, tava alienado, né, realmente em algumas coisas. E aí que eu
é a minha maior lição e assim que eu vejo onde o diabo me pegou. Foi em a questão de alguns hábitos que eram negativos e eu não via, que aí veio o fracasso, né, que aconteceu uma coisa ruim por causa deles, mas que agora eu vejo que... Pô, eu li o livro, né, falei, cara, não, beleza, não posso deixar esse fracasso me derrubar também. E você, Lucas Zafra? Cara, Que bombou o terceiro colegial, a gente não sabia. Olha aí. Ele torce pro Corinthians. Não tava no currículo, tá vendo aí como é perigoso isso? Cara, eu acho que o maior ensinamento primeiro é que o livro ensina alguma coisa, né? Porque hoje a gente lê muito livro que você começa o livro e termina e ele não diz nada, ele fica só numa promessa de que vai te ensinar alguma coisa. Porque hoje tem muito autoajuda, autoconhecimento barato no mercado e são best-sellers, né? Então toma cuidado. Tem só um best-seller que é foda de verdade, cara. E não é o do Caio Carneiro, que também é legal, mas não é desse best-seller que estamos nos referindo. Vamos ver se... Não sei, cara, se você acerta aí. Qual que é? Ai, como que é daquele moço do YouTube? O moço lá, o moço. Como que é o nome dele? Aquele lá. Aquele moço lá. Aquele lá. É o que toma cafezinho? Não Qual é o que toma cafezinho, não. Qual É o que do 1.000 ao milhão sem cortar o cafezinho. Mas realmente você consegue ver, né, entre aspas, o diabo agindo sobre você. Então tudo que você vai fazer, você fala, cara, ele tá tentando agir sobre mim agora. Então essa semana, por exemplo, eu falei, cara, eu preciso melhorar um pouco minha saúde. Então parar de comer doce, praticar exercício. Eu sempre fui um cara que praticou exercício e agora parei total. Colocando a culpa no trabalho e não sei o que lá, e na faculdade. Só que agora eu já terminei a faculdade e não faço exercício ainda. Então eu falei, cara, eu preciso fazer exercício. Então na hora que eu chego em casa, às vezes, tipo, putz, bate aquela preguiça, dá aquela vontade de comer um doce. Hoje mesmo eu virei pro Gano e falei, cara, que vontade de comer um doce, velho. Então eu falei, cara, é o diabo, né, entre aspas, tentando fazer eu comer doce, cara, tentando fazer eu não ir pra academia. Então eu acho que você melhora a sua vida como um todo, porque toda hora que você sente ele agindo sobre você, você fala, pô, peraí, não, o seu outro eu vai pegar e vai transformar você numa melhor versão de você todos os dias, cara. Isso que foi o meu maior ensinamento. Legal. O que eu achei foda, pô, já li vários livros e conceitos sobre isso, e eu acho que não teve nenhuma grande novidade. A grande novidade pra mim, de fato, foi o como ele pegou uma série de conceitos que a gente fala sobre, basicamente, mindset negativo, e ele deu o nome de diabo. E ele falou assim, isso mora na nossa cabeça. Então, ele criou uma metáfora tão foda, e ele contou essa história de uma forma tão foda e tão incrível, que eu tive um grande aprendizado em como contar histórias, em como escrever conteúdo, em como mudar o meu modo de produção daqui pra frente. Acho que daqui foi a grande transformação do livro pra mim, mas obviamente todos os conceitos dele são importantes, foram muito legais de ler, só que a metáfora criada foi foda. E também um grande aprendizado é o seguinte, se você quer fazer algo ter sucesso, cara, consiga alguém pra impedir que isso seja lançado ou que gere alguma polêmica, porque aí o negócio bomba. E foi o que aconteceu com esse livro, né? Primos, esperamos vocês no nosso próximo podcast. Um grande abraço de todos nós aí. Tchau, gente! Chora, mano!